Fala pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de deploy que a gente tem aí no Kubernetes. A gente vai falar de três específicas, mas existem outras aí que você pode acabar encontrando se deparar aí no seu dia a dia, dependendo da empresa que você trabalhar. Mas a gente vai falar de três estratégias aqui que são comumente utilizadas, né, em diversas empresas e de repente você pode até mesmo implementar uma delas. Vai muito do case de uso na qual você se encontra, tá bom? E aí, a gente vai falar sobre três estratégias. Quais seriam elas? A gente vai falar sobre Running Update, sobre Recreate e sobre Blue Green, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar muito sobre Blue Green, talvez não entendam a respeito, mas já devem ter ouvido falar bastante a respeito disso, e até mesmo de uma outra que é a Canary. E a gente vai agora desmistificar um pouco dessas três aqui que a gente falou, tá bom? A primeira e a padrão que a gente tem hoje no Kubernetes, quando a gente sobe uma nova versão de um deployment, quando a gente altera uma imagem, algo que precisa recriar os pods, o padrão hoje, o default é Running Update, tá? E como que ele funciona, para que esse carinha serve? O Running Update, ele atualiza gradualmente, tá? Então, um exemplo. Imagina que você tem hoje uma aplicação rodando, essa sua aplicação ela tem 10 réplicas, tá? E dessas 10 réplicas, você vai setar para ela que, enquanto ela estiver subindo, você pode ter no máximo uma réplica fora. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deletar uma réplica, subir uma réplica, deletar uma réplica, subir uma réplica e assim consecutivamente. E beleza. Então, basicamente, Rule Update é isso. Você faz com que você tenha uma resiliência, porque ele nunca vai deixar o seu ambiente indisponível, ele sempre vai ter ali para você um certo número de pods rodando de acordo com o que você determinar, tá? E você pode passar tanto por porcentagem quanto por números exatos, tá? O mais comum e o ideal a ser utilizado é obviamente por porcentagem, porque você não sabe, não tem nem como você saber, na verdade, quantos pods você vai utilizar em todo o seu cluster para todas as aplicações que você vai subir. Pode ter uma aplicação que você suba com 10 pods, pode ter outra que você suba com 1. Não tem como você determinar isso daí, tá? Beleza. E qual que seria o outro que a gente tem aí? Outro tipo de deploy. A gente tem o Recreate, tá? O Recreate, ele já é bem pouco utilizado, né? Na verdade, vai ser bem difícil que você veja alguém utilizando. Por quê? Porque ele gera downtime, tá? O que acontece? Imagina que você tem aí 10 réplicas novamente rodando, você faz uma alteração lá de imagem, seu aplicativo, né? Você subiu uma nova versão, tudo, e aí você vai fazer agora o deploy disso daí em produção. O que acontece com o Recreate? Ele primeiro vai deletar todas essas suas 10 réplicas, tá? Então depois que ele deleta essas suas 10 réplicas, a hora que ele finaliza a deleção, ele começa a subir os novos. Então, nesse meio período aí, entre deleção e subir, você vai ter um downtime que os seus clientes vão identificar, tá? Que eles vão perder o acesso, né? Mas existem sim casos de uso para isso. E quais são os casos de uso? Um exemplo que eu deixei aqui, conflitos entre bancos de dados, né? Então, de repente, pode haver algum tipo de conflito na sua arquitetura do seu banco, né? Na definição que você fez do seu banco, e você precisa utilizar uma estratégia de recreate, tá? Jobs que não podem ter concorrências, né? Ou seja, jobs exclusivos, na qual você precisa matar o antigo para poder subir o novo. Então, de repente, nesse caso, você vai lá e seta a estratégia de deploy como recreate. Então, ele sempre vai deletar e depois ele vai criar um novo, tá? E aí a gente tem um outro que, que já é algo um pouco mais avançado, tá bom? Que seria o Blue Green, tá? O que é o Blue Green? Como que ele funciona? O Blue Green é uma estratégia também de deploy,
E ele também serve para que você tenha resiliência no seu ambiente, que é algo muito importante aí quando a gente fala de aplicações. Beleza, e como que ele funciona? Basicamente, no Blue Green, você vai ter dois deploys aí rodando, tá? Um com a nova versão e outro com a versão antiga, tá? E esse tráfego, ele é direcionado, né, para o seu novo deploy, para o Green, tá? Então, o Blue ele sempre vai ser o antigo, tá? Pelo menos a ideia é essa, que o Blue seja o antigo e o Green seja o novo. Então você vai ter o Blue rodando e aí vai subir o Green com a nova versão e você faz essa virada para o seu novo deploy. Bom, aqui a gente vai ver ele de maneira manual, a gente vai utilizar um service. Vocês já sabem o que é um service, né? A gente vai utilizar um service para poder fazer esse teste, para poder simular. Mas existem, no dia a dia, você vai encontrar diversas outras estratégias. Por exemplo, usar o Argo Rollouts ou outras estratégias, scripts, load balancer e por aí vai. Mas a ideia é que vocês entendam o conceito, entendam como que ele funciona, e aí no dia a dia vocês coloquem ele na prática com base nas ferramentas que vocês têm, tá bom? A ideia do curso é que vocês saibam utilizar Kubernetes, tá bom? Não que vocês saibam utilizar ferramentas, sim que vocês saibam utilizar Kubernetes, independente da empresa que vocês estão, independente do conhecimento, posição, na carreira que vocês se encontram, isso não importa. A ideia é aprender a utilizar e conseguir se virar no dia a dia, tá bom? Bom, beleza, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei preparado aqui alguns conteúdos para a gente poder trabalhar, né, nessa aula, poder praticar esse carinha. Eu acho que eu não tenho um cluster aqui criado. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui criado. Eu vou criar aqui rapidinho Beleza, eu vou criar aqui rapidinho um cluster Kubernetes pra gente, um nozinho só, control plane, só para que a gente possa fazer o teste dessa aula. Já vou abrir aqui também o VS Code, que é onde a gente vai trabalhar. Beleza. Apagar isso daqui. Beleza. Fechou. O nosso cluster ele já subiu. Tá? Ver aqui. Get nodes. Beleza, a gente tem aqui o nosso nó único, né? Que é o control plane. Vamos ver se todos os pods já subiram. Beleza, só o pod do Core DNS ele está subindo ainda, mas sem problemas. Fechou. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer então primeiro, tá? Primeira coisa, a gente vai começar a praticar com o Rule Update, tá? Que é o padrão, é o default que a gente já vem hoje. A gente não precisa configurar. Hoje, qualquer aplicação, qualquer deploy que você criar, vai ser a forma como ele vai ser, como ele vai vir por padrão para ser utilizado, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um deploy, um arquivo de deployment, YAML. Vamos utilizar a extensão do Kubernetes do VS Code para facilitar para a gente. Vamos colocar aqui o nome de Nginx, a imagem também do Nginx e a porta 80 aqui do Nginx. Beleza. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que eu quero... Opa. Eu vou colocar que eu quero aqui 10 réplicas, tá bom? Vou dar aqui um apply-f nesse arquivo de deployment aqui. Beleza, ele está criando aqui então para mim todos esses pods, né? 10 pods na qual a gente solicitou. Criando. Ó, note que ele está criando aqui os pods para a gente aos poucos, né? A gente solicitou bastante réplica, ele vai criando. E aí daqui a pouco a gente vai fazer uma alteração na imagem, tá? Para que a gente possa
ver isso daí. Mas, beleza, vamos dar um describe aqui rapidinho. Esse deploy. Describe, deploy, nginx. Beleza. Beleza. Aqui no describe, o que a gente tem de informação, tá? A gente tem de informação o ruling update strategy, tá? Então a estratégia que vem por padrão é de 25% indisponível e 25% vai ser criado. Ou seja, ele vai deletar 25% das nossas réplicas e vai criar 25% das nossas réplicas, tá bom? É isso que ele vai fazer. Então, se a gente fizer qualquer alteração aqui, ele vai precisar seguir a estratégia de ruling update. Eu vou tentar fazer aqui para que vocês consigam ver. Por ser somente o nginx é bem rápido, mas talvez a gente consiga ver aqui vocês terem uma noção. Vamos dar um edit aqui nesse deploy, né? Edit deploy nginx. Vamos colocar aqui a imagem, vamos alterar a imagem. Aqui. Vamos colocar o nginx. Opa. Nginx 1.25. Beleza, kget-po-w. Beleza, ó. Então ele já deletou, ele está criando aqui já na verdade para gente 5 pods, né? Tá deletando aqui alguns pods, tá vendo? Ou seja, ele manteve pods criados enquanto ele deletava outros. A gente não teve em nenhum momento todos os pods deletados de uma vez, tá? Todos os pods vão ser deletados, mas os pods não vão ser deletados todos de uma vez. Ele vai seguir a estratégia de ruling update, tá? Então, é uma estratégia que é bem simples, que você pode personalizar, tá? Mas é uma estratégia super importante e é ela que traz resiliência aí pra gente. E aí, vamos dar uma olhada agora em outra estratégia. Tá? Na verdade, antes da gente dar uma olhada em outra estratégia, vamos de novo lá no manifesto, só para que a gente consiga ver como que é definido esse carinha aí, tá? Vamos lá. Vamos dar um Ctrl C aqui, vamos limpar a tela, vamos dar um edit de novo. Ó, vamos lá. Aqui, quando a gente vem nas especificações, tá? A gente tem o campo de estratégia. O que é essa estratégia? É justamente a estratégia de deploy, tá? E aí na definição de estratégia de deploy, a gente tem aqui alguns campos, tá? E quais seriam esses campos? No ruling update, a gente tem aqui o nome dela, certo? Ruling update. A gente tem aqui o max surge, ou seja, o número máximo de pods que vai surgir, tá bom? Quantos pods você quer que ele crie? Eu quero que ele crie 25% da quantidade de pods que eu tenho. E quantos pods você aceita que a sua aplicação tenha disponível? Isso é uma informação importante. Você precisa colocar aí uma média, né, que não vá prejudicar o tráfego daquela sua aplicação, tá bom? O ideal, geralmente, deixa ali nos 25% para surgir, 25% para ser deletado, e geralmente você não vai ter problema, tá? Mas existem casos e casos e você precisa avaliar, tá bom? Se você não personalizar, vai vir dessa forma, tá bom? Beleza. Então, isso daqui é configuração da estratégia de ruling update. A definição de fato está aqui, ó, no type. Qual que é o type da estratégia? O type é ruling update. Bom, então esses aqui são os dois campos aí que você precisa ter para definir a estratégia de ruling update. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar a estratégia que a gente tem aqui hoje de ruling update para recreate, né? Então, qualquer alteração que a gente fizer de imagem, ele vai ser automaticamente deletar todas as réplicas que a gente tem e criar novas réplicas, tá? Vamos fazer um teste, vamos ver isso daí. O
que a gente faz? Vamos aqui no nosso manifesto. A gente pode vir aqui no YAML mesmo, ou a gente poderia vir aqui e editar direto no terminal, tá? Eu vou fazer aqui no VS Code, que é melhor, fica mais visível para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no spec, tá? Não importa se vai ser aqui embaixo do réplica, se vai ser em cima. O importante é que ele esteja dentro do spec, tá? Vamos dar um enter aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um type, né? 2 pontos. Qual que é a estratégia que a gente quer? É o recreate, tá? O R maiúsculo aqui, né? Recreate. Beleza. Então, fechou. O que vai acontecer? A gente vai dar um apply aqui agora e ele vai começar a recriar todos os pods, tá? Vamos dar um apply. Opa. Ver se a gente errou alguma coisa aqui. Opa, faltou a gente especificar aqui, ó. Strategy, né? E aí aqui esse carinha a gente coloca ele para dentro do strategy. Afinal, ele é um type de estratégia, ele é um tipo de estratégia, então ele tem que estar dentro da estratégia. Beleza, vamos lá. Vamos dar aqui um k-apply-f, né, nesse deploy novamente. Beleza, k-get-pu-w. Beleza. Ó, ele já deletou todos os outros pods, tá? Tá vendo aqui? Ele já não tem mais nada. Se a gente der um k-get pod, não tem mais nada aqui antigo. Tudo já foi deletado e ele já está criando os pods novos, tá? Então, nesse período, a gente teve aí um downtime. Não fica tão notório aqui por ser um ambiente controlado, né, um ambiente de testes, mas em um ambiente produtivo, onde você tem milhares de clientes conectando, consumindo sua aplicação, isso daí se torna um caos e você vai querer evitar isso. Então, toma bastante cuidado quando você for utilizar o Recreate, tá bom? Isso daí é super importante. Vamos ver se ele já criou tudo aqui. Beleza, ele já criou tudo. Vamos fazer aqui uma alteração. Eu vou deixar um get rodando aqui. Beleza, vamos lá. Vamos fazer uma alteração na versão da imagem. Ponto 26. Só para a gente ver o que vai acontecer aí. Repara bem. Eu subir mais aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Beleza. Fiquem de olho nesse lado aqui, tá? No lado direito. Vou dar um apply aqui. Apply-F no deployment. Ó, primeira coisa que ele fez, tá? Ele deletou todos os pods que a gente tinha. Depois que ele deletou, que ele deu que os pods foram deletados, né? Foram completed. O que ele fez? Ele começou então a subir pods novos. Tá? Ele começou a criar novos pods. E aí é aí que está aquela indisponibilidade na qual eu comentei que vocês vão querer evitar, tá bom? Então se atente bastante nisso. Toma bastante cuidado quando vocês forem fazer a alteração para uma estratégia de recreate. Ver se vocês realmente têm essa necessidade, se realmente pode ser feito, tá bom? Beleza. O que a gente vai utilizar agora? Agora a gente vai dar uma olhada na estratégia de Blue-Green, tá? E como que funciona? Diferente de... Deixa eu diminuir esse terminal aqui. Diferente da questão de Recreate e do Blue-Green, ele não é uma estratégia nativa do Kubernetes, tá? Ela não é uma estratégia nativa. Então, geralmente, ela é utilizada de uma maneira diferente. Como que a gente faz isso daí? A gente vai tirar, primeiramente, esse recreate aqui, tá? Ela vai se manter com o Blue-Green, ou perdão, com o Rule Update, tá? Por quê? Porque se a gente vai ter dois tipos de deployment, tá? Dois deployments diferentes, isso não vai importar para a gente,
tá? Até para que fique mais claro para vocês, eu vou criar aqui arquivos diferentes, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero aqui, para a gente entender direito essa questão do Blue Green. Deixa eu deletar esse deploy que está rodando aqui. Beleza, deletei o deploy. Vou deletar o arquivo também. A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai criar aqui dois arquivos, tá, de deploy. Um vai ser o blue, né, o arquivo do deploy.yaml, e o outro vai ser o green deploy.yaml. Bom, beleza. O que a gente vai fazer com esses dois carinhas aqui então? Primeiro a gente vai colocar aqui no blue um arquivinho, né, um conteúdo de deploy. Nada demais, tá? É um arquivo de deployment comum, tá? Chamado aqui AppBlue, com duas réplicas, com Nginx na versão 1.21, tá? Maravilha. E aqui a gente vai ter agora o green, que a gente vai colocar também um conteúdo aqui nele. Não vai ser nada demais também, né? Um deployment comum chamado AppGreen, também com duas réplicas, né? Logicamente, o que muda aqui são as labels e principalmente a imagem, tá? Vamos utilizar aqui a imagem da Nginx 1.25. Beleza. Vamos dar um apply nesses dois carinhas. Apply F, ponto, para que a gente defina todo o diretório que tem aqui, tá? Todo o conteúdo que tem nesse diretório. Beleza. Ele falou aqui para a gente que foi criado, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Get deploy. Fechou. O green já está no ar. Vamos ver o blue. Beleza. Ambos estão no ar, tá? Fechou. O que a gente vai fazer agora então? Agora, a gente pode fazer o seguinte, tá? Vamos criar aqui um service, tá? Vamos criar um service. Vou copiar aqui o conteúdo dele. Vou criar aqui o service.yaml. Beleza. Esse service, qual que vai ser a importância dele? Ele vai ser o cara que vai definir para a gente, tá? Para onde que vai ser feito o direcionamento desse nosso tráfego, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar um apply nesse service. Beleza, ele falou que o nosso service foi criado, tá? Get service. Fechou. Hoje, como que a gente sabe para onde que ele está sendo apontado? Como a gente está utilizando o Nginx aqui, e a imagem default do Nginx não tem diferença, como que a gente consegue ter essa noção? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um target PO menos all wide. Vamos ver aqui o que está rodando. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá. Bom, aqui, beleza. A gente tem aqui os pods do Blue, certo? E a gente tem também os pods do Green, tá? Cada um deles com os seus IPs. Beleza. Hoje, então, se ele estiver apontando para o Blue, né? Conforme a gente determinou aqui. Por quê? Porque no selector do nosso service a gente colocou que a versão que ele tem que apontar é o Blue. Se isso estiver certo, o que vai acontecer? Nos endpoints desse service, né? Algo que a gente falou lá na aula de service, todo service ele vai ter os endpoints que são os IPs do pod, tá? Vai estar esses IPs aqui das pods do Blue, tá? Vamos confirmar isso daí então. Vamos dar um k describe service. Qual que é o nome do nosso service? É app service. Beleza. Temos aqui então os endpoints, que seria o final 46, certo? E os nossos endpoints. Então, o final 46 e o final 43. Esses IPs aqui
são exatamente os IPs dos pods do Blue, tá? E aí, beleza. Então, como que funciona essa questão aí do Blue Green? Hoje, a nossa aplicação está rodando, todos os clientes estão acessando a aplicação Blue, né, a versão primária ali. Uma vez que entendemos que a versão Green já está ok, que a gente já pode fazer a virada para ela, o que, que a gente faria numa estratégia Blue-Green? Tá? Num caso, num cenário como esse, onde é manual, a gente viria aqui no nosso service, tá? E mudaria para Green, tá? Que é a label que a gente colocou no nosso deployment. Bom, então nos nossos deployments aqui a gente tem a label Green, tá? Note que aqui em cima eu estou no deploy Green, bom? Então beleza, então é isso que a gente vai apontar no nosso service. Vamos dar um apply aqui, tá? Apply-f service. Beleza, ele falou que foi configurado. Então, vamos dar uma olhada aqui, de novo, nos nossos pods. Agora, o que, que tem que acontecer? Se a gente der um describe no nosso service, tá? Ele vai mostrar para a gente que os endpoints dele é o 44 e o 45, tá? Vamos confirmar aqui e ver se isso está ok. Vamos dar um describe de novo no nosso service. E aqui está 44, né, um dos endpoints, 44 e 45. Tá? Então, com isso daqui, a gente já consegue confirmar que ele está funcionando. Tá? Que o nosso endpoint agora, todos os nossos clientes que acessarem, vão acessar somente o Green. Tá? Somente a versão Green. É uma estratégia muito utilizada, tá? Para que você tenha aí resiliência, tá bom? Para que você tenha controle do que você quer oferecer, para dependendo você poder fazer testes AB, tá? E é muito importante que você saiba utilizar ela, tá bom? E aí, como dever de casa, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu gostaria que vocês fossem e criassem essa estratégia de Blue Green. Pratica as demais também, mas pratica essa estratégia de Blue Green e utiliza aquela minha imagem que eu deixei lá no Docker Hub. Deixa eu abrir aqui para vocês. Docker Hub. Deixa eu pesquisar aqui. Mas eu vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Aqui, essa K8S Color, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês utilizem essa imagem K8S Color, tá? E que vocês coloquem um deployment rodando com a versão Green, tá? E um com a versão Blue, tá? O background dela com a versão Blue e outro com a versão Green, tá bom? Para que vocês tenham essa visão. E aí vocês pratiquem utilizando o service para que vocês consigam ter algo visual, tá bom? Faz isso, pratica bastante. Se quiser, manda lá nos comentários, manda para mim no LinkedIn, pode mandar, que eu quero ver o resultado de vocês praticando bastante essa questão de Blue Green, porque isso daqui vai fazer bastante diferença se de repente você chegar numa entrevista e falar que você sabe trabalhar com uma estratégia de deployment Blue Green, tá bom? Isso daí pouca empresa acaba utilizando pela complexidade do Kubernetes e tem muita gente que não sabe utilizar, pessoas que mantêm ecossistemas Kubernetes nessas empresas. Então, se você souber utilizar, se você souber praticar isso daí, vai ser uma diferença para você no seu currículo na hora que você for bater de frente com outras empresas, outras pessoas que disputam a mesma vaga com você, bom? Então, pratica bastante. Faz isso daqui como dever de casa, é super importante, e você vai aprender muito. E faz também a provinha, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês pratiquem. E é isso, bora para a próxima, vamos nessa.